eu sou Mariane Roma e hoje nós vamos falar sobre a mediação na psicologia de Vygotsky. E para me ajudar nesse assunto, é claro que eu trouxe o Wilson Sérgio de Carvalho, que é doutor em psicossociologia. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer estar aqui, Mariane. Prazer é todo meu, mas eu queria muito saber o que a teoria socioconstrutivista busca entender sobre o desenvolvimento humano. Então vamos lá. Quando a gente fala em teoria socioconstrutivista, é obrigatório que a gente se refira a um psicólogo bielorrusso chamado Lev Semenovich Vygotsky. O Vygotsky, ele tem uma visão assim, bastante diferenciada do processo de desenvolvimento. A teoria dele é socioconstrutivista. Vamos lembrar o que é construtivismo? É aquele que, de alguma maneira, equilibra inatismo, né, de empirismo, ou seja, o homem nem nasce totalmente pronto, nem é só formado pelas experiências. O construtivismo entende que o sujeito é o construtor do seu desenvolvimento, é o construtor do seu processo de aprendizagem. Então, na medida em que ele vai se desenvolvendo, o cérebro vai se complexificando, ele tem condições de entender melhor a realidade, mas paralelo a isso, de forma conjunta, eu tenho novas experiências no meio. Então, é através das experiências no meio, daquilo que ele já traz com ele, que o aprendizado vai acontecer. Socioconstrutivismo, esse termo não é à toa, né? Porque o Vygotsky vai dar uma ênfase maior às interações sociais que favorecem o processo de desenvolvimento. O Vygotsky, ele era de um grupo de pesquisas que hoje a gente chamaria de neuropsicologia. Ele estudava plasticidade neuronal, né? Não tinha esse nome, mas como é que o cérebro ele muda ao longo do tempo. Sim. E como ele é afetado diretamente pelas interações sociais. Tem um livro dele fantástico chamado A Formação Social da Mente, onde o nome já traduz um pouco a ideia de que quanto mais inteligente o ser vivo é, mais interações ele faz. Se você pensar no jacaré, o tempo que ele fica com a mãe jacaré, enfim, é pouquíssimo. Se você pensar numa égua com o pônei, é pouco. O chimpanzé já passa, às vezes, mais de um ano lá com os pais. O que é um homem com 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade? Então, quanto mais inteligente o ser vivo é, mais gregário, mais necessidade ele tem de interações. A mudança cerebral, o processo de desenvolvimento cerebral, ele é profundamente afetado pelas interações sociais. Daí a ideia de socioconstrutivismo, de um construtivismo que, no caso de Piaget, por exemplo, que é o construtivista bastante conhecido, não tem tanta essa ênfase, ele não nega, mas não tem tanto, mas no caso do Vygotsky isso é muito, muito importante. Para ele não tem como pensar em desenvolvimento e aprendizado desconectado da realidade sócio-histórica, sociocultural, onde essa pessoa nasce e se desenvolve, porque essas interações que são fundamentais para o sujeito desenvolver são interações que se dão num tempo, num espaço, numa história, onde você tem uma maneira de se relacionar, uma linguagem específica, e isso é fundamental. Professor, e quais são os 2 níveis de desenvolvimento segundo Vygotsky? Então, vamos lá. O Vygotsky, ele vai dizer primeiro que a aprendizagem ela é mediada, ou seja, não é uma aprendizagem direta. Para falar de mediação, vamos entender assim, se eu tiver que beber uma água, eu não vou direto na torneira, até posso, mas eu posso usar um copo. O copo é um instrumento mediador. Sim. No campo da aprendizagem, por exemplo, o que seria mediador? O professor é o mediador, o livro é o mediador, ou seja, ele é um mediador no sentido de favorecer o aprendizado, né? E no caso do Vygotsky, qual é o grande elemento mediador da aprendizagem, né? Alguém que já saiba. Uma pessoa que tem a mesma idade que você, ou mais velha, mas essa troca com as pessoas que detêm o saber são fundamentais. Então, vamos lá, ele vai estruturar, digamos assim, né, o desenvolvimento em 2 níveis de desenvolvimento e uma zona que está no meio desses 2 níveis. Então, ele vai falar no desenvolvimento potencial, no nível de desenvolvimento real e no nível de desenvolvimento proximal que está entre o potencial e o real. A tua pergunta é sobre o desenvolvimento Desenvolvimento segundo Vygotsky. De uma forma geral, então. Então, a gente vai falar mais especificamente desses níveis. O desenvolvimento potencial é assim, você sabe tocar clarinete? Não, eu também não. Mas nós temos potencial para aprender, não temos? Sim. Mãos, ouvido, nosso cérebro consegue distinguir timbres, altura de som, se é agudo, se é grave, se está desafinado ou não. Então vamos dizer que a gente entre num Vila Lobos da vida, uma escola de música para aprender clarinete. No primeiro, a gente vai entrar não sabendo nada. E vai chegar lá e vai interagir com quem sabe. Quem é que sabe? O cara que já está ali 2 meses na frente da gente ou o professor que tem 30 anos. Então eu vou interagir com ele e aí o meu não saber vai começar
começar a ganhar um colorido, uma forma. Vamos pensar aí que a gente está uns 2 anos lá. 2 anos tocando clarinete, você já toca algumas coisinhas, dá para, de repente, até tocar no casamento para fazer uma graninha, não é isso? E aí, assim, em 2 anos, você não tem uma autonomia plena, você ainda tem muitas dúvidas, você ainda não sabe dominar totalmente o instrumento, mas você já saiu do potencial, porque a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. Você está próxima dessa autonomia. Vamos botar mais uns 5 anos aí você chega na zona de desenvolvimento real, que é onde você sabe. Você saiu do não saber agora para o saber, com muito mais autonomia, domínio. É como se fosse assim, o beginner, né? O intermediário e o advanced, né? Então, esse desenvolvimento potencial é aquela zona que diz o seguinte, você tem potencial para qualquer coisa, para aprender qualquer coisa, né? A zona de desenvolvimento real é aquilo que você já aprendeu, já sabe. E a proximal é a distância entre um e outra. Então, o professor, na verdade, ele vai acompanhar você desse potencial, sendo mediador, né? Ele, o livro, enfim, os métodos que ele for utilizar, os vídeos, enfim, para que você chegue ao zona de desenvolvimento real. Agora, o grande mediador para Vygotsky é a interação com o professor, com os alunos, com os colegas. É essa troca que vai fazer com que você dê esse salto do desenvolvimento potencial para o desenvolvimento real. Professor, e como é definido o nível de desenvolvimento real? O nível de desenvolvimento real, ele diz respeito às estruturas, né, o conhecimento que o aluno já possui, aquilo que ele já tem, né? É interessante essa visão do Vygotsky, porque você pensar o seguinte, você pode ser real, desenvolvimento real para muita coisa, de repente para dirigir, não sei, para falar inglês, né, para fazer bolo de aipim. Vamos lá. E, de repente, você é potencial para milhares de outras coisas. E pode ter coisas que estejam no meio do caminho. De repente, você está fazendo autoescola, ou está fazendo escola de francês, né? Você está ali no processo de aprendizado, entendeu? Então, se você pensar, como a gente está sempre interagindo com pessoas, você convive com pessoas que são reais para algumas coisas, potenciais para outras, proximais para outras. Então, de repente, eu posso te ajudar em determinadas coisas que eu tenho desenvolvimento real, que eu já sei, que eu já domino. E você, por exemplo, pode me ajudar em outras que eu sou só potencial que você tem, e é nessa troca, e a beleza de tudo isso é isso, que você vai aprendendo, que você vai trocando, crescendo e aprendendo. Mas a zona de desenvolvimento real é a estrutura que o aluno já domina, e que é importante que muitas vezes a partir do que ele domina, fica fácil fazer novas conexões, usando a linguagem, usando exemplos, aproveitando esse potencial que ele já traz. Professor, e qual é a capacidade do indivíduo no nível de desenvolvimento potencial agora? Chamado desenvolvimento potencial, ele se refere a toda a potencialidade de aprendizagem que o ser humano tem. E é infinita. Você pode aprender, você imaginar. Não há limite, né? Eu posso aprender a dançar um ritmo totalmente diferente daquilo que eu estou acostumado, a tocar um instrumento, a fazer cálculos complexos. Quer dizer, potencial para aprender é tudo que o ser humano traz no sentido de estar aberto, né, a essa possibilidade de aprendizagem. E desde que você queira, né, e que você interaja na ótica vygotskiana, você aprende. Então não tem limites em relação a isso. É ter vontade e um sonho e foi. Com certeza. E eu estou falando de potencial, mas pode haver limitações. Vamos dizer que tem uma pessoa que seja cega, tem uma pessoa que tem uma certa dificuldade de aprendizagem. Ainda assim, isso não quer dizer que ela não vá aprender. Mas aí vai ter que ter outros meios, outro tipo de interação que vai acontecer para que a aprendizagem se dê. Sim, perfeito. Agora, para fechar, professor, o que representa a zona de desenvolvimento proximal para Vygotsky? Olha, a zona de desenvolvimento proximal é aquela que o professor tem que estar mais atento, porque é o seguinte, eu estou falando de uma pessoa que ainda não está no desenvolvimento real, mas que já passou pelo desenvolvimento potencial, ela está assim próxima de uma autonomia, de um saber maior, mas está desenvolvendo isso. Então é interessante perceber o seguinte, o que está faltando, né? O que falta, né, a Mariane para que ela chegue no desenvolvimento real de tocar clarineta com maior autonomia e desenvolvimento? Então ele vai estar atento a isso. Ó, isso aqui ela já sabe, ela tem que melhorar mais aqui, tem que fazer mais treino, aperfeiçoar essa embocadura, ou seja, ele vai, o professor atenta àquilo que ainda falta, porque isso é a zona de desenvolvimento proximal, é a diferença entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. E o professor tem que estar atento ao que está acontecendo para favorecer ainda mais, como mediador, ele, né, a troca que ele vai permitir com alunos, porque às vezes tem estratégia, né? O professor pode botar esse aluno com alunos mais avançados, né, para trocar com esses alunos, né? E nessa troca sempre há a possibilidade de avançar mais pela zona de desenvolvimento real, até que haja essa autonomia, esse aprendizado pleno.
Bom, professor, chegamos ao final, mas eu queria agradecer você. Pois Ah, é sempre ruim quando acaba, é né? verdade. Mas eu queria agradecer você pela presença e também Obrigada, por Mariane. todo esse conhecimento. Muito obrigada. Nada, a satisfação está aqui. Espero poder ter ajudado os nossos alunos a entender um pouco mais sobre esse pensador fantástico de aprendizagem que é o Vygotsky. Com toda certeza. Bom, é isso. Chegamos ao final, mas eu realmente espero que a gente tenha conseguido agregar bastante conhecimento a todos vocês. Até a próxima!